Olá, eu sou o Antônio do canal Evolução e hoje eu vou fazer uma análise de um vídeo que fala sobre como superar um término. Essa é uma palestra do Matthew Hussey, ele que é um dos maiores nomes dessa área de relacionamento no mundo inteiro. Nessa palestra um dos caras faz uma pergunta para ele sobre como superar o término difícil que ele tá passando. Então vamos ver o que ele tem a falar sobre o assunto. I have a problem with my ex moved on fast. It hurts, man. You know, it's like we were together for like 5, 6 years and when they move on fast, it makes you feel like you're not good enough. And I just want to know how can I change my way of thinking? I mean, how do I change my perspective on letting stuff go? Because that's what I need to do. I need to let stuff go or I'm going to be unhappy for the rest of my life. Então aqui só pela expressão facial do cara e pela forma como ele tá falando, dá pra perceber que esse término afetou muito ele e que ele tá se sentindo muito mal com isso. E ele tá querendo saber como superar o fato de que a ex dele já tá com outro cara. E o fato dela ter largado ele faz ele se sentir como se ele não fosse bom o suficiente. Essa é aquela velha história de que quando o seu valor interno é dependente da validação externa das pessoas, isso te deixa muito vulnerável. Porque como a gente tá vendo aqui, quando essa validação não acontece mais, você se sente mal, você se sente para baixo, você se sente como se você não fosse bom o suficiente. E quando o seu valor vem de dentro, não importa as circunstâncias externas, não importa se você tá sozinho, não importa se você tá com alguém, que você vai se sentir bem de qualquer forma. E é claro, se você não consegue se sentir bem consigo mesmo, você não vai conseguir se sentir bem estando com alguém ou estando sozinho. Não vai fazer diferença. Então vamos continuar aqui com o vídeo e ver o que ele vai responder para essa pergunta. Roy, you're going through an incredible amount of hurt. It's incredibly painful. Part of the pain is you continuing to convince yourself that this must on some level have been the right person. Então isso aqui é muito interessante. A gente pode ter aquela ideia de que aquela pessoa é a única pessoa que é certa pra gente, de que aquela é a pessoa especial e que quando não deu certo, agora você não tem mais chance de ser feliz. Você não tem mais chance de achar mais ninguém por aí que vai te fazer bem, que vai ser compatível com você. E esse é um tipo de crença que vai sabotar qualquer pessoa, porque a verdade é que existe um monte de gente por aí, um monte de gente interessante, legal, que você pode conhecer. Muitas pessoas que podem até ser mais compatível do que a pessoa com quem você estava antes. E aqui ele vai continuar falando que o simples fato de essa pessoa ter terminado com ele e decidido seguir em frente, tá com outra pessoa, isso é a prova de que ela não era a pessoa certa. Porque o certo, no fim das contas, é quando duas pessoas escolhem estar uma com a outra. E se algo terminou, essa escolha não aconteceu. Então essa não é a pessoa certa. I believe that the right person can only be the right person when it's two people choosing each other. So part of the pain we hold on to is believing still that we had this jewel that's gone. And as much as we may have loved someone, as much as we may have thought someone was incredible, they cannot represent that true dream relationship if they don't choose you. Então olha só, é uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos, que você tem que buscar pelas pessoas que são compatíveis com você, pelas pessoas que gostam de você por aquilo que você é. Se alguém não te escolheu, se alguém escolheu estar com outra pessoa, então tudo bem, é o seu trabalho continuar tentando, é o seu trabalho continuar conhecendo pessoas, porque eventualmente você vai conhecer uma pessoa ou pessoas com quem você vai ter várias coisas em comum, com quem você pode acabar sendo até mais compatível do que a outra pessoa com quem você estava. Mas aí que vem aquela ideia de abaixar sua guarda e continuar tentando, de se abrir para a possibilidade de que existam outras pessoas. Porque quando você se fecha acreditando que aquela era a única pessoa, você não vai dar a oportunidade para que outras pessoas entrem na sua vida. In fact, someone not choosing you is just about the biggest departure from your dream relationship you could ever imagine. So when we're saying, but we were so close, not being chosen by someone should be the greatest turn-off in the world. Not because there's something wrong with that person, but because how on earth, when I was a kid and I dreamt about my dream relationship, it couldn't have been the one where someone decides to go be with someone else. Aí aqui vem outra ideia interessante, que é aquela de você correr atrás e ficar tentando com uma pessoa que não quer nada com você. Muitas vezes a gente faz isso, a gente idealiza uma pessoa na nossa cabeça e fica sonhando, imaginando como seria estar com aquela pessoa. Só que como ele já falou aqui, precisa haver reciprocidade. Não faz nenhum sentido em ficar correndo atrás de alguém que não se interessa por você de volta, que não sente por você o mesmo que você sente por ela. É preciso ser algo mútuo. Then there's the ego element.
of someone chose someone else. Why not me? What did that person have? Why wasn't I good enough? And now we take the baggage of that forward. É aquele negócio que eu tava falando de que quando você baseia o seu valor interno em algo externo, quando a pessoa te abandona, você sente que você já não tem mais nada, que você não é importante, que você não é ninguém sem aquela pessoa, porque o seu valor na sua cabeça era representado pelo fato de que você estava em um relacionamento, de que você tinha alguém do seu lado. Enquanto esse tipo de mentalidade não mudar, você não vai ser capaz de ser feliz nem consigo mesmo e nem com qualquer outra pessoa. The greatest advice I ever received was kill your ego, because that has no place in your growth. None. I box a lot. And when you go into the ring and you are worried about getting hurt, when you're worried about yourself, that's ego. When you're worried about the size of the other guy and this guy's skills, and that's ego. When you're worried about, I came in here to do a job, what's my job? Then ego goes out the window. Olha só, quando você está preocupado com você mesmo o tempo todo, com a sua imagem, como você vai parecer, isso é o ego. Isso é o seu ego te dominando e dizendo para você que você precisa criar uma certa imagem para as pessoas de que você tem sucesso, de que você é feliz, de que você tem tudo no lugar certo na sua vida. E enquanto você lutar para defender essa imagem, você não é capaz de crescer. Porque quando você errar, por exemplo, você não é capaz de reconhecer o seu erro. O erro de que talvez você escolheu a pessoa errada, de que você não agiu da melhor maneira dentro do seu relacionamento e por aí vai. Mas quando você deixa o ego de fora, você é capaz de olhar para a situação de uma maneira mais objetiva e ver os erros que você cometeu e tentar mudar. Reconhecer que você não é perfeito, que você nem sempre faz as coisas certas e buscar crescer e aprender com isso. O ego é aquilo que te impede de crescer e de seguir em frente. We're all gonna die. Many times in our life. We're all gonna die. You just died. A piece of you has to die. Essa é uma analogia muito interessante de que a gente vai ter que morrer várias vezes na nossa vida. Cada vez que algo difícil e doloroso acontece com a gente morreu um pouquinho. Mas aí que tá, essa parte nossa que morreu é uma parte mais fraca. E depois disso a gente meio que renasce como se fosse uma fênix, mais forte e melhor do que antes. Porque em cada uma dessas pequenas mortes que a gente passa na vida, a gente se torna um pouco melhor, um pouco mais forte, um pouco mais sábio do que antes. Right now, you're going through fucking hell. It's been awful. Someone ripped your heart out. That's hell. But I want that version of you that goes through hell and comes out and has something to say at the end of it. Do I want the version of Roy who hasn't been through that shit? Nah, it's fucking boring. I want Roy who had to go, die, resurrect himself, and then come tell the rest of us how to do that. Who has interesting things to say. We learn far more, far more. We become far stronger by what goes wrong in our lives than what goes right. Viu só, aquilo de ruim que acontece com a gente muda quem a gente é, muda a nossa essência. Agora você não é mais uma pessoa ingênua e que não tem nada de interessante para contar. Você passou por experiências difíceis que moldaram a sua personalidade e te fizeram uma pessoa mais forte e mais interessante. E como ele falou aqui, você pode até mostrar para outras pessoas como lidar com essas situações complicadas da vida. Porque como você passou, você já tem um certo caminho, uma certa fórmula para dizer para alguém como lidar com aquilo. Just making you more and more interesting, more and more complex. It's going to make you more compassionate. It's going to make you kinder. It's going to make you more empathetic to other people. It's going to give you more to bring to your next relationship. And you get through this and you deal with this. What the f*** do you have to be afraid of? I've died. You can't scare me. Right? Olha só, isso aqui também é interessante porque depois que você já passou pela situação difícil, agora você não tem mais nada para temer. Agora você já sabe qual o pior que pode acontecer. E porque você passou por isso e se tornou mais forte, agora você é capaz de resistir, de lidar com situações muito piores e sem se abalar como você se abalou antes. Então, querendo ou não, quando uma coisa difícil acontece, isso te afeta, te deixa triste, deprimido, isso de certa forma está contribuindo para você, para que você seja o tipo de pessoa que vai ser capaz de lidar de maneira muito melhor e mais eficiente com aqueles problemas futuros. Então essas foram as ideias principais que foram faladas aqui. Não considere a pessoa que terminou com você como sendo aquela pessoa ideal, a pessoa dos seus sonhos. Por mais que o término tenha sido difícil, o relacionamento possa ter tido seus bons momentos, o fato de uma pessoa não te escolher quer dizer que ela não era a pessoa certa. A segunda coisa é o ego, de você abandonar ele completamente para ser capaz de analisar a situação e ver o que você pode mudar.
mudar, o que você pode aprender. É o ego que te impede de olhar de maneira objetiva para uma situação e ver o que pode ser feito diferente. É o ego que te diz que você é bom do jeito que você é, que você não pode mudar e não pode aprender nada novo. Então, se livra desse ego e começa a ver o que pode ser feito de maneira diferente. E o terceiro é essa ideia de que tudo que acontece na vida de difícil torna a gente melhor, mais forte, mais preparado para os problemas futuros. Então não tem nada de errado em ficar triste com uma situação e sofrer com ela, mas procure entender que ela tá te ajudando e não te prejudicando. Ela é algo bom para você e não ruim. Se não fossem as coisas ruins que te aconteceram ao longo da sua vida, você não seria quem você é e você não estaria onde você está hoje. O que moldou quem você é e transformou você na pessoa que você é hoje foram essas dificuldades, foram essas derrotas, esses fracassos e esses términos. E é claro, se você terminou com essa pessoa hoje, isso quer dizer que abriu espaço para que você conheça a pessoa certa depois. E só uma ideia adicional que eu quero acrescentar ao que ele disse aqui é que só o tempo vai curar aquilo que você está sentindo. O tempo precisa passar, não vai acontecer rápido, não vai acontecer do dia para a noite. E sabendo disso, é importante você preencher o seu tempo de maneira produtiva, de uma maneira que vai te fazer bem. Talvez antes de estar em um relacionamento você costumava sair com os amigos e depois parou. Então essa é a hora de voltar a fazer isso. Talvez antes você praticava um esporte e tinha parado, essa é a hora de voltar a praticar ele. Essa é a hora de voltar a ler os livros que você gosta, de viajar ou de frequentar os lugares que você sempre gostou de frequentar, mas tinha parado por causa do relacionamento. Talvez essa seja a hora de fazer uma especialização na área que você trabalha. Então todas essas coisas que você tinha deixado de fazer por causa do relacionamento, você pode voltar a fazer agora para te ajudar a ser mais produtivo, para te ajudar a passar esse tempo de uma maneira que vai te beneficiar, ao invés de ser um tempo perdido, ao invés de ser apenas um tempo sofrido, que não vai te levar a lugar nenhum. Então aproveite esse seu tempo da melhor forma possível, porque como eu já disse antes, esse término não foi uma coisa ruim, ele é uma oportunidade de mudar e de aprender. Se você gostou desse vídeo, aperta em gostei e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima.